pessoal. Primeiro, pedir desculpa à professora Alexandra Boixá, quando divulgou a jornada, deixou todo mundo em pânico, né? Eu divulguei a jornada como trilha, e aí vocês acharam que era obrigatória a trilha, né? A jornada não é. A trilha obrigatória a gente já teve duas, né? Para quem não me conhece, deixar bem claro, meu nome é Alexandra Boixá, eu sou professora orientadora do Núcleo de Prática Jurídica aqui de Niterói. A gente já teve duas trilhas obrigatórias que estão disponíveis para vocês assistirem. A gente teve queixa-crime e a gente teve transação penal, tá? Já estão as duas disponíveis. Não deixe de assistir, que essas são obrigatórias. A jornada de hoje, como a gente já teve uma jornada semana passada, acho que foi atrasada, elas fazem parte da carga de ACC de vocês, e o que é muito útil, senhores, né? Porque serve não só para o NPJ, tá bom? E aí, senhores, qual é a proposta de hoje? Tratar com vocês sobre aborto e STF. Aborto e STF. Professora, a senhora vai iniciar uma propagação de descriminalização do aborto? Não, senhores. Eu vou propor aos senhores uma releitura do que estão chamando de descriminalização do aborto. Como assim, professora? Senhores, vamos lá. A gente está vendo ultimamente um trabalho, né, de ativismo judicial do Supremo, com toda a vênia de quem entende de forma diferente, onde ele está debatendo questões como, sim, descriminalização do uso, né, do porte de drogas para consumo pessoal, fixando como premissa dessa descriminalização a quantidade de drogas. A gente está vendo o STF discutindo questões que saem extremamente saem da sua alçada. Mas eu queria lembrar aos senhores que existe uma questão preliminar que muitos se esquecem. O STF, ele não trata sobre aborto, ele não trata sobre drogas, ele não trata sobre homotransfobia, sem que alguém intente demanda correspondente pedindo a manifestação do Supremo a esse respeito. Então, a professora, inclusive, esse semestre, ela está ministrando uma matéria de pós-graduação, né? E eu apresentei um novo direito penal constitucional, a desconstrução do direito penal a partir do Supremo. Professora, mas como assim desconstrução? Senhores, a gente tem lidado com demandas, pessoas que buscam o Supremo Tribunal Federal para tratar de questões que envolvem incompetência jurisdicional, envolve, na verdade, a omissão legislativa. E eu queria lembrar aos senhores que a gente já tem uma questão envolvendo o quê? A homotransfobia. Eu não vou entrar nesse mérito de debater sobre isso com vocês, senão a gente vai acabar se prolongando além do que a gente pode. Mas eu gostaria de lembrar aos senhores que a omissão legislativa, ela autoriza a ação do judiciário não para suprir, mas para reconhecer o quê? Reconhecer a omissão. E instar o Congresso Nacional, instar a LERJ, instar a LESP, instar a Câmara de Vereadores do município a promover o debate legislativo sobre o assunto. Para quem não sabe, os instrumentos conhecidos como mandado de execução e ações declaratórias de inconstitucionalidade e promissão buscam reconhecer essa inércia do legislativo. E a ação declaratória de omissão é aquele momento em que o Supremo reconhece que a omissão do Supremo é algo inconstitucional. Deixa eu melhorar a luz. Agora melhorou. É algo inconstitucional. A omissão do Congresso é algo inconstitucional, que cria uma coisa inconstitucional, um status inconstitucional, uma situação inconstitucional. Mas quais são os efeitos práticos da declaração de omissão? Senhores, é reconhecer a inércia do Congresso. É reconhecer a inércia do Congresso. Mas a verdade seja dita, além de reconhecer a inércia do Congresso, não caberia ao Judiciário legislar. Foi o que aconteceu com a transfobia e a equiparação dela como um delito de racismo. Mas, professora, e está acontecendo a mesma coisa no Supremo em relação à descriminalização à droga. Senhores, eu concordo. O Supremo está legislando. Quando a gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão, a autarquia federal competente para fixar o conceito de entorpecente. Ela diz o que é entorpecente. Ela diz o que é entorpecente. E se ela entendesse que não seria ilegítimo, ilegal, o uso de entorpecente de até tantas gramas, ela deveria publicar na sua portaria que surte efeitos na lei de drogas. Professora Maia Zorachi, senhores, uma coisa que eu acho como civil, outra coisa, como cidadão, outra coisa como eu acho como operador de direito. Descriminalizar o porte de drogas
queria dizer que o legislador escolheu um bem jurídico a ser tutelado e que o Supremo entende que aquele bem jurídico tutelado é inconstitucional. É lógico que o Supremo pode fazer isso. Como assim? Se eu entender que tutelar a saúde pública é obrigar que todo mundo se vacine, o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Mas ele vai dizer, você tem escolha em não se vacinar. Mas ao não se vacinar, o executivo pode limitar o seu direito de ir, no sentido de que você não pode frequentar uma escola pública. Que você não pode. Senhores. Ninguém está dizendo que você é obrigada, mas você tem consequências jurídicas ao não exercer aquela política pública de saúde. Perfeito. Quando eu digo que usar drogas para o Legislativo Nacional é tido como crime, e ele fez uma escolha, há pouco tempo atrás, em 2006, em não penalizar a título de pena privativa de liberdade, mas escolheu impor uma medida administrativa de tratamento, internação, de acompanhamento de cursos sobre isso, de conscientização sobre o uso de drogas, nosso legislador escolheu. A questão é que, em virtude de uma questão fática, uma questão de dificuldade, vamos literalmente esperar que todas as demandas que envolvem porte de drogas e a discussão se aquela pessoa é traficante ou usuária cheguem ao Supremo, o país não faz mais nada. Ok? O país, infelizmente, não consegue dar conta das suas necessidades jurisdicionais. Só que, senhores, gostaria de lembrar aos senhores que o Supremo foi instado. Alguém entrou com uma ação constitucional no Supremo. E acredite, um aborto não foi diferente. Ok? Para quem não sabe, nós temos a DPF 442, que encontra-se no Supremo e que teve um único voto, que foi do relator. E cuidado, uma coisa que eu queria plantar na cabecinha de vocês, essa ideia de que quando tá na mídia, tá na CNN, tá na Globo, tá na Record, é verdade? Não. Rosa Weber vota pela descriminalização do aborto. Barroso trava julgamento e leva ao plenário do STF. Senhores, deixar bem claro, Rosa Weber fez uma leitura da constitucionalidade e não votou pela descriminalização. Ela acolheu parcialmente o pedido da ação de descumprimento de preceito fundamental 442 para reconhecer que em determinada situação médica, em determinada situação científica, o crime de aborto não estaria adequado tipicamente. Olha, professor, não, continua sendo aborto. Crime previsto no artigo 126, né, 124 e 126 do Código Penal, que é quando a gestante pratica em si aborto, ou então quando ela permite que o outro pratique nela com consentimento aborto. Por quê? Porque praticar aborto numa pessoa sem consentimento vai ser crime para sempre. A pergunta é, o autoaborto, o consentir que terceiro pratique aborto, é crime? É. Toda vez? Em qualquer situação? Bem, vocês sabem que não. Por quê? Porque vocês sabem que o próprio Código Penal prevê duas possibilidades da excludente de licitude do aborto. Aborto recorrente de estupro e aborto que coloca em risco a gestante. Professora, senhores, o aborto encontra-se no capítulo Direito da Vida. Qual é o bem jurídico tutelado? A vida do feto. Alguma dúvida? A vida do feto, não é a vida da gestante. Mas, uma ponderação de interesses, o legislador escolheu autorizar que aquela pessoa que tenha sido subjugada por violência ou grave ameaça, ou então, em virtude da sua vulnerabilidade, tenha sido vítima de um crime chamado estupro, que aquela pessoa, então, escolha entre a sua dignidade, não gestar, e autoriza aquela pessoa a abortar sem que isso seja crime. Na segunda opção, a legislação autoriza que a pessoa, entre ponderações de direito entre a vida da gestante e a vida do feto, escolha pela vida da gestante e autoriza o aborto. Tudo bem? E aí? E aí, senhores? Veio à tona uma situação científica que, lembrando, senhores, não existe legislador pátrio em lugar nenhum do mundo que seja capaz de tratar de todas as situações possíveis e plausíveis que ocorram. Não existe. Tá? E aí surgiu o que a gente conhece hoje de feto anencefalo.
Professora, senhores, os senhores viram, provavelmente a maioria de vocês estavam, né, já com maior idade quando ocorreu, que a gente chamou de pandemia da Zika. Hoje temos mais de 8.000 crianças com deficiência cefálica. Não são crianças que não têm cérebro, são crianças que têm parcial desenvolvimento cerebral. Essas crianças têm vida, elas têm deficiência cerebral. Só que a Zika, principalmente em decorrência da Zika, surgiram situações em que os fetos não tinham desenvolvimento cerebral suficiente para ter perspectiva de vida. Que perspectiva? Vida prolongada. Porque nascer com vida, eles nasciam. Para quem não sabe, existe uma série de graus de ancefalia. Acefalia, ausência de cérebro. O cérebro não se forma através de uma só formação. Temos 2 ou 3, cerebelo, cérebro, e aí não olha para a professora. Professora de medicina legal, infelizmente, sou extremamente falha. E aí, senhores, o Supremo Tribunal Federal, na DPF, salvo engano, 55, reconheceu como excludente de licitude. Professora, ele criou uma excludente de licitude? Criou, mas deixa eu defender o que vocês vão ouvir. Ele reconheceu que o aborto do anencefalo não é crime. Ah, então o aborto do anencefalo é lícito. É. Então ele criou uma excludente de licitude. Ele criou uma excludente de licitude, senhores, a partir de uma leitura constitucional do bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado? A vida do feto. O feto anencefalo tem vida? Ah, professor, o coração dele bate. Sim, o coração dele bate. Bate porque a mãe é uma intubadora. É uma incubadora. Aquele coração bate porque a vida da gestante, através do cordão umbilical, mantém aquele organismo funcionando. Ao cortar o cordão umbilical, aquele feto tem expectativa de viver, de subsistir? Senhores, existiu um único caso em que o anencefalo sobreviveu, acho que foram 6 ou 7 dias. Porque ele tinha uma mínima formação cerebral passível de manter o organismo dele em funcionamento por aqueles dias. Mas a regra é que ele faleça em menos de 48 horas. Professora, por quê? Porque eu vou fazer um comparativo muito feio, mas é mais ou menos isso, senhores. Sabe quando vocês pedalam na bicicleta? Estão pedalando. De repente vocês param. Os pedais continuam girando. E de repente, se eles estiverem num plano, né? Eles vão acabando. E a energia utilizada para fazer aqueles pedais girarem, aquelas rodas, aquela bicicleta andar, ela parou de ser usada. E existe um sobressalto de energia decorrente daquele empurrão. E de repente eles param. Tá bom. E aí vai. De repente a energia acaba e as rodas param de girar, os pedais param de girar. É isso que acontece com o feto anencefalo. O feto anencefalo, ele tem uma sobrevida decorrente da energia. Eu digo assim, senhores, porque eu gestei. Eu tenho 2 filhos vivos. Então, eu sou uma pessoa que digo a vocês, a primeira, né, sobrevida que a criança tem é por causa da incubadora. E aí, senhores, ao cortar o vínculo com a incubadora, ele tem capacidade, expectativa de vida? Senhores, não estou dizendo para os senhores que, com todo respeito à religião de cada um, se Deus quiser, mesmo sendo anencefalo, morre em seguida, eu concordo. Se Deus quiser, o anencefalo vive, senhores, não desacreditando em milagres. Mas o maior milagre, na minha fé, é exatamente a vida. E quando aquele ser humano não tem cérebro, ele é tido apenas como, não fiquem magoados, ele é tido apenas como um conjunto, uma massa de células, eu não sei nem como explicar. Professor, você está brincando? Não. Para deixar bem claro, senhor, na DPF 55, ela demorou muito tempo para ser julgada, ela teve amigos puros, ela teve audiências públicas. E para quem não sabe, o anencefalo, ele sequer faz o esforço do parto. A criança, quando
né? A criança ajuda no parto. Para quem não sabe, a mãe não faz esforço sozinha. A criança faz esforço muscular para sair. O anencefalo não faz isso porque ele não tem cérebro. Ele não tem movimentos voluntários. Tudo bem? Então, senhores, o Supremo reconheceu que quando o Código Penal tutelou o bem jurídico, vida do feto, ele teve que ler o que é feto, com vida, para poder dizer que é crime de aborto. E ele disse, na verdade, o anencefalo, apesar de ele ter, né, uma expectativa de vida, ele não tem expectativa real de viver. Então, você proteger, olha, calma, senhores, é ponderação de direitos. Você proteger a expectativa de vida que ele tem, insignificante, de 2, 3 dias, em detrimento à dignidade da mulher que gesta. Porque, para quem não quem é uma pessoa de fé, vai enxergar nisso um dever moral, um dever de fé, um karma, cada um com sua legislatura religiosa. Mas vocês precisam entender que o direito ele não vai regular a fé de vocês. A fé de vocês é a escolha de vocês. Na hora que o Supremo decidiu dizer não é aborto, o aborto do anencefalo não é crime, por quê? Porque não existe expectativa real de vida. Ele veio dizer que o Código Penal escolheu tutelar a vida do feto. E ali não existe expectativa de vida. Se não existe expectativa de vida, não tem bem jurídico. Se não tem bem jurídico, não tem crime. Tudo bem? Professora, mas eu não... Gente, ao regular e dizer que não é crime, ninguém está sendo obrigado a abortar o anencefalo. Ninguém. Para quem assistiu Grey's Anatomy, eu era fã de Grey's Anatomy, uma minissérie, tem uma médica que descobre que o filho é anencefalo e ela escolhe gestar o filho para que na cesárea ele seja retirado, não é, Maria? E ao ser retirado, ela doe todos os órgãos daquela criança. Senhores, ela tinha direito de abortar e escolheu não abortar. Ao Supremo declarar que não existe bem jurídico a ser tutelado no caso do feto anencefalo, ele não está dizendo que todas nós precisamos abortar. Está dizendo que não existe crime ao escolher fazê-lo. É só isso. Na leitura da DPF 55, surgiu um outro caso. Qual o caso? Inseminação in vitro. Uso de células tronco. O que tem, professor? Senhores, se você acredita que o feto, a simples nidação entre o esperma e o óvulo gerem vida, está dizendo para mim que aquele tubo de ensaio onde se fertiliza um óvulo para fins de inseminação artificial, que aquele tubo de ensaio é um bem jurídico a ser tutelado. Professora, mas deveria ser. Eu respeito. A ciência vai dizer que não, porque ele não é vida. Ele, na verdade, é um organismo. Um organismo que tem possibilidade de, ao sofrer a implementação no útero de uma mulher, que ele venha a ter vida. Então, aquele organismo, para a ciência, não é vida. Baseado em, de novo, uma ação constitucional tratando sobre a lei de biossegurança, o Supremo reconheceu que aquele tubo de ensaio não é vida. Professora, salvo engano, para o cristão não é vida porque não está na barriguinha da mamãe. Mas para o kardecista, cristão que eu digo protestante e católico, mas para o kardecista seria, né? Porque minha família é kardecista, eles acreditam que quando há a conjunção de um esperma e um óvulo, já existe alma. Já existe alguém que reencarnou por opção naquele... Senhores, de novo, percebeu como eu voltei a falar de fé? E o que o Estado Democrático de Direito tem a ver com a sua fé? O professor tem que regular o quê? Mas se a maioria... eu espero que vocês tenham estudado Introdução à Ciência do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, que moral e direito não se confundem. E dentro dessa moral, não se confunde fé. Professor, senhores, quando a gente escolhe não dizer que algo é crime, mesma coisa, ninguém discutiu sobre adultério. Adultério deixou de ser crime. Professor, é diferente. Estou deixando claro para vocês. Deixou de ser crime. Deixou de ser pecado? Deixou de ser imoral? Não. Quando deixou de ser crime, o Estado está dizendo, vamos todos trair.
Vamos todos violar o pacto civil de casamento, onde se deve fidelidade? Não. O Estado está dizendo, não é objetivo do direito penal, que é a última raça do Estado contra o cidadão, que é o último poder do cidadão ser segregado de uma sociedade. Não é papel do direito penal regular a situação. Quem vai regular? Direito de família, direito civil, dano moral. Ótimo. Desculpa, pessoal, está tendo obra aqui na estátua, está uma barulheira, desculpa. Então, vamos lá. Deixar bem claro. Não estamos dizendo se é certo ou errado. A questão é dever do Estado, através do direito penal, regular essa situação? Essa é a pergunta. A lei de biossegurança foi considerada constitucional. Por quê? Exatamente porque se reconheceu que a inseminação potinho é um deboche, não, senhor, mas é para você entender, o tubo de ensaio não é o bem jurídico tutelado pelo direito penal, não é esse tubo de ensaio onde tem um óvulo e tem um sêmen fecundado, que é o objetivo do direito penal tutelar. É a vida do feto. E aquele tubo de ensaio, ele não tem vida enquanto ele não for colocado dentro de um humano que gesta. E aí deixar bem claro para os senhores, tá? Deixar bem claro para os senhores. Mesmo anencefalo, vocês têm que lembrar que, quando eu falo da incubadora, senhores, não é desmerecendo a gestação. Eu tive duas, uma está ali olhando para mim, linda, maravilhosa, e deixar bem claro aos senhores. Muita gente começa, né? Eu dei essa palestra, essa jornada, eu dei presencial na Presidente Vargas, aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe. Muita gente já foi com pedras, né, na mão, falou assim, a senhora vem com a senhora com a política, né, pró-abortista. Senhores, eu não sou a favor do aborto. Eu nunca abortei e não pretendo abortar algum dia na minha vida. Tá? Professora, por quê? Mas não é porque é crime. Senhores, eu não sou a favor do aborto porque a minha fé, a minha moral, aquilo que eu acredito, não me permite. Eu não me permito abortar pelo aquilo que eu acredito para mim. Mas eu sou extremamente contra a criminalização do aborto. Extremamente contra. Porque eu não acho que é papel do direito penal regular isso. A senhora, então, acha que o feto não tem direito à vida? Tem. Tem direito à vida. E eu não vou mentir para os senhores. Eu sempre me senti numa situação muito assim, meu Deus do céu, como é que eu posso obrigar uma pessoa a gestar? Isso é equiparado à tortura. Ah, mas se não quis, quando se não queria fazer, não tinha feito. Quem fala isso não conhece a realidade desse país. Quem fala isso pressupõe que todo adolescente que tem celular procura sobre proteção na atividade sexual. Todo mundo pressupõe que a criança, adolescente que tem celular, ele tem acesso ao celular de uma forma livre como a gente. A maioria dos celulares dessas crianças só tem internet para redes sociais, porque o pacotezinho pré-pago dá. E não é. Essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele não procura o Google para ser instruído sexualmente. Para vocês entenderem, Baixada do Rio de Janeiro, início do ano, foram encontrados sacos do supermercado Guanabara sujos de sêmen. Que crianças estavam usando, adolescentes estavam usando saco de mercado para evitar gestação. Eles não têm acesso à informação de que, se eles fossem no posto de saúde municipal ou estadual, eles tinham acesso a preservativo gratuito. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que só engravida quem quer, tá? Primeiro, nesse país, nem todo mundo quer fazer sexo faz. Segundo, normalmente se faz sexo sem querer. Sem querer, não sentiu de culpa, negligência, não, prudência e perícia. É por ausência de consentimento. E como se não bastasse, a gente tem essa propagação que só engravida quem quer. Não, gente. Até hoje eu conheço pessoas que acham que o chuveirinho de banheiro evita a fecundação. Então, ainda acho que é um problema muito sério de educação sexual, e sim, educação sexual, e de sistema público de saúde. Eu. Mas lembrando, eu não abortaria, tá? E eu sempre tive um problema sério. Para quem não sabe, a Constituição Francesa, a França, a origem da Revolução Francesa, a maior aplicadora das ideias de iluminismo, liberalismo econômico, social, religioso do mundo, acabou de tornar constitucional o direito da mulher abortar. A professora concordou? Não. Por quê? Porque ela não disse quando a mulher pode abortar. Mas, professora, pois é. Ele não colocou o tempo. Posso abortar a qualquer momento. Então, enquanto eu não entrar em trabalho de parto, eu posso abortar.
E aí, senhores, vem o papel da mulher aqui. Enquanto o feto ele usa a mulher como incubadora, ele é um sujeito de expectativas de direito, mas ele não tem direito, ele tem interdependência. Então, ele não é um ser com vida, ele é um ser com expectativa de vida. Mas a partir do momento, e eu vou dizer para vocês, a partir do momento que ele é retirado dentro do corpo da mulher e ele tem vida, é isso que eu estou dizendo para vocês. Meu questionamento contra o direito francês ao aborto é esse. Me assusta. Professora, eu não entendi. Eu teria que matar o feto dentro da barriga da mãe para depois abortar. A professora, aí eu, como, não estou mais nem falando como mãe, como cristão que eu sou. Estou falando como operador de direito. Não é crime se o feto subsiste dependente da incubadora, como é que ele não é um sujeito de direitos? Então, assim, minha discussão. E aí, senhores, para quem não sabe, a DPF 442 levou amigos cures, levou a audiências públicas, levou. A professora não sabia, não, a gente sabia, mas a gente que tem acesso à informação, é estudante de direito, operador de direito, está dizendo que não sabia que tem um debate tão importante no Supremo. Mas a gente é a mesma população que julga adolescente que fala que engravida só porque quer, percebeu? Que ele tem acesso à informação. Não tem, senhores. Tá? Mas voltando, tivemos uma série de debates em volta da DPF 442. Inclusive, a associação tem cristã, tem protestante, tem kardecista, tem. Tem o Conselho Nacional, Conselho Federal de Medicina, FDA pediu autorização na sua linhagem para entrar. Isso, o Exército. A gente tem uma série de amigos escuros nessa DPF que se manifestaram, fazendo com que, senhores, essa ação de descumprimento do preceito fundamental proposta por um partido político, que agora não vou lembrar qual, está aqui, pelo PSOL, em 2018, ele argumentou que viola a dignidade do ser humano mulher, do ser humano que gesta, ser obrigado a gestar quando não quer. Ele alegou que existe uma clara violação ao preceito de igualdade de gênero, porque o homem, quando não quer gestar, ele vira as costas e vai embora, enquanto a mulher gesta. E ele veio com argumentos muito políticos e sociais, muito. E que eu vou ser muito sincera com eles. Todos eles eu consigo trazer, mesmo eu sendo a favor da descriminalização do aborto, eu consigo rebater. Só que aí veio a parte da ciência. E aí, senhores, eu não vou mentir para vocês. Eu, Alexandra, estou muito feliz com o resultado. E eu espero que esse voto seja. Não vou mentir, não. Eu espero que a DPF nunca seja julgada procedente total. Alexandra, espero que esse seja o caminho da DPF. Por quê? Porque a ministra Rosa Weber votou para excluir do âmbito da incidência da interrupção da gravidez, da gestação induzida ou voluntária, realizada nas primeiras 12 semanas. Professor, não entendi. Declarou a não recepção parcial dos artigos que tratam do aborto, autoaborto, ou do aborto que se autoriza que seja feito, 124, 126 do Código Penal, tirando da incidência do Código Penal, o aborto praticado até 12 semanas. Por quê? Por ser incompatível com a dignidade da pessoa humana, da cidadania da mulher, por promoção da não discriminação dos princípios fundamentais de igualdade, por violar direitos fundamentais da mulher, a vida, a liberdade, a integridade física, psicológica, igualdade de gênero, proibição de tortura, porque obrigar uma pessoa a gestar, senhores, é tortura, tá? Ou tratamento desumano, ou degradante à saúde e planejamento familiar, de modo a garantir às mulheres o direito constitucional de interromper a gestação de acordo com a autonomia delas, sem necessidade de qualquer forma de permissão específica do Estado, bem como garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar o procedimento. Professora, como assim? Senhores, ela não declarou inconstitucional o aborto. Ela não descriminalizou o aborto. Ela disse para vocês que não incide direito penal no aborto praticado até 12 semanas. Professora, e como isso? Senhores, apesar de todo o fundamento apresentado, a causa maior desse julgamento foi reconhecer quando é que começa a vida. Como assim, professora? Senhores,
Qual é o bem jurídico tutelado no aborto? A vida do feto. E como é que começa a vida? O Código Civil, senhores, o Código Civil não reconhece a vida do início da ligação. Ele vai dizer para você que ele tem expectativa de direito, ele tem sujeito que tem expectativa de direito se ele nascer com vida. E ele vem dizer para você, ele nasce com vida se ele sair Ih, meu Deus do céu, do útero respirando. E vocês acham normal que a gente só reconheça o direito de um herdeiro se ele nascer com vida, porque ele na barriga não tem vida, ele não tem direitos. Como não? Não, não tem direitos. Professor, tem direito a alimentos. Não, meu amor, quem tem direito a alimentos é a gestante, em virtude de ser uma incubadora carregando o filho de alguém. Lembrando, senhores, eu amo meus filhos. Quando eu falo incubadora, é para vocês entenderem de uma forma bem agressiva o que as pessoas estão pedindo para não ser incubadora. Concordo que é uma situação muito complicada. Concordo, de novo, eu não faria. A minha pergunta é, será que eu... Professora, mas é crime. É crime o quê? Tirar a vida de alguém. Feto é alguém? Na sua fé é alguém. A pessoa a quem você está impondo a não realização do aborto é ateu, é agnóstico. Não acredito no que você acredita. E aí? Não é tortura? E na minha fé, eu continuo não sendo proibida pelo Estado de fazer um monte de coisa que é pecado. Minha igreja não me proíbe de fazer nada, só diz que é pecado. E caso eu escolha fazer, eu tenho que prestar contas com a minha fé, com o meu Deus. Mas voltando, a discussão toda, senhores, é discutir o que é vida. Quando é que começa a vida? Se eu reconhecer que a fecundação por si só é vida, eu vou estar com problema. Então, a lei de biossegurança, que o Supremo disse que o vitrine não é vida, agora é vida. É vida por causa do útero. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, a fecundação gera vida porque existe, na verdade, nidação junto ao útero da mulher que gesta, do ser humano que gesta. Isso, porque gesta. Ok. Perguntar para vocês. Então, vocês são a favor de tipificar a conduta culposa do aborto? Estou perguntando. Por quê? Até 3 meses, quem nunca ouviu? Gestação não é doença. Não é doença. Mas científica e biologicamente comprovado, seu organismo tenta expelir o seu feto, porque, como ele ainda não tem formação cerebral, ele é considerado um ser estranho no organismo. Por isso que o aborto natural, em regra, acontece até os 3 meses. E, historicamente, ninguém conta que está grávida antes das 12 semanas, 9 a 12 semanas, com medo de ter um aborto natural e ter que contar para todo mundo que estava grávida, agora não estou mais. Eu passei por isso. Aprendi, nunca mais contei isso. Contei depois que estava lá com 12 semanas. E aí? A gestante que anda de bicicleta e cai e gera o aborto. Professora, matou alguém. Se você está dizendo para mim que a tua defesa de que aquele feto é vida, então aquilo é homicídio culposo. Não, desculpa, é aborto culposo. Por que a gente não tipificou o aborto culposo? Porque não é razoável. Ou você defende a vida a todo custo, ou você não defende. Você só defende a vida aonde você não estaria encaixada no caso de repente, violá-la. Não sei. Todo mundo sabe que você pode perder o bebê. Então, teoricamente, tem que ter licença médica agora, 3 meses de gestação. Porque caso contrário, eu estou trabalhando e vou poder colocar a culpa no meu empregador que me fez trabalhar. E que, por causa disso, eu acabei de perder um bebê. Dolo eventual, será? Além desse blá, blá, blá que a professora apresentou para vocês, senhores, queria deixar bem claro. Quando a DPF 54, 55, não, 54, da gravidez do feto anencefalo, reconheceu que o feto anencefalo não tem expectativa real de vida, porque ele não tem cérebro, ele trouxe à tona exatamente essa discussão. A ausência de formação e atividade cerebral faz com que o feto seja apenas um micro-organismo, apenas uma massa em desenvolvimento. Professora, a senhora já viu um feto de 12 semanas com um corpinho? Já. Então, você acha que ele não tem vida? Se não tem cérebro, não tem vida. Por quê? Porque se não tem cérebro, ele apenas está crescendo baseado na alimentação do cordão umbilical. A partir do momento que ele tem desenvolvimento da atividade cerebral, aí sim, ele tem vida.
Ele tem expectativa de vida. E aí a gente tem que entender que a gente está defendendo uma expectativa real de vida de um feto com desenvolvimento cerebral e que se vai nascer vivo ou não é uma questão de ciência ou de fé de cada um, mas ele tem expectativas reais de vida. Então, autorizar se interrompa a gravidez de um feto com desenvolvimento cerebral é retirar dele a expectativa de vida. E aí a gente fala, para mim ele tem vida. Não, tudo bem. Da vida dele intrauterina, tudo bem. Qual é a minha colocação? Professora, eu não concordo. Eu acho que ele tem vida. Tá. Então, vou fazer uma pergunta para os senhores. Então, os senhores estão dizendo para mim que os senhores são contra a doação de órgãos. Como assim, professor? O que é doação de órgãos? É o reconhecimento da morte cerebral, a ausência de atividade cerebral, reconhece-se a morte cerebral, declara-se o óbito da pessoa e ela é mantida viva por máquinas para a manutenção da saúde dos órgãos para fins de doação. Olha a máquina do feto. Eu tive um aluno que foi muito bom, o debate que ele apresentou para mim outro dia, ele falou assim, professora, mas a morte cerebral da criança, do adulto, do idoso, você não tem expectativa de vida. Morreu. O do feto, existe expectativa de desenvolvimento cerebral. Sim, existe. E é esse o problema. O Código Penal não regulou como bem jurídico a ser tutelado a expectativa de uma vida, mas sim uma vida. Mas eu adorei o debate que ele apresentou. E é esse debate que eu quero apresentar para vocês. Na hora que Rosa Weber diz que não seria, na verdade, crime abortar com menos de 12 semanas, ela não está dizendo que não é crime aborto. Ela está dizendo que ali não existe vida a ser protegida através do artigo 124 e 126 do Código Penal. Por quê? Porque uma parcela da ciência vai dizer que o desenvolvimento cerebral ocorre a partir de 12 semanas. Há quem diga que, como você fala, o encéfalo, minha leiguice, cerebelo, alguma coisa, começa a se construir a partir de 9, a gente teria que limitar 9 semanas. Mas aí vem a discussão. Esse pedacinho que se desenvolve, ele não tem capacidade nenhuma de fazer nada. Só a partir das 12 semanas é que aquele feto tem expectativa de vida real. Expectativa de se desenvolver cerebralmente e passar a ser um feto, e não um micro-organismo. Olha, senhores, então, na verdade, é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Na DPF 442, o Supremo não está discutindo a descriminalização de um tipo penal. Ele está analisando o bem jurídico tutelado nos termos condicionais. Tá bom? Isso é um debate para muito tempo, senhores. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu pela necessidade de colocar isso em órgão especial para o voto dos 11, tá bom? O que é óbvio, mas isso só poderia ser instado por terceiro, não pela própria relatora, por isso que a gente... Ah, porque ela não fez isso, não, gente. Regimento interno. Revisou, falou, vamos levar para o órgão especial, e é assim que funciona, mas a gente já tem um voto que, com toda a vênia,
Alô? Será que acabou? Não sei, acho que ela caiu. Eu ainda saí e entrei achando que era minha conexão. Oi? Professora? Eu acho que realmente. É. Ah, ela Tá saiu. com não tá conseguindo não, entrar não.